Oi, gente! Começando agora o primeiro podcast. Hoje um pouquinho diferente, né? Hoje estou com a Cléo, do Jornal Alvo. Oi, gente! Tudo bom com vocês? E hoje vamos entrevistar o vereador de Taboão da Serra, Sandro Aires. Olá, gente! Vamos começar esse bate-papo, né, Cléo? Vamos começar. O que acha, Sandrinho? Estou pronto. Então tá. Polêmicas, muitas polêmicas. Vai depender de vocês, né? Então tá bom, maravilha. Sandro, começa falando um pouquinho pra gente sobre você. Quem é Sandro? Sandro Aires. Moro no Jardim São Judas. Hoje eu tenho 34 anos. Vou fazer 35 agora, dia 19 de fevereiro. Eu sou nascido e criado no Jardim São Judas. Meu pai mora aqui desde 1969. Mora no bairro desde 1969. E assim, Sandro Aires veio da periferia e hoje é um vereador. E eu me orgulho muito disso. Bacana, maravilha. E você falou, né, como começou? Quais são as suas raízes, né? Como você iniciou nessa vida política? Olha, minha vida política se iniciou já no ano de 2000. Tinha 14 anos de idade, né, cerca de 14 anos de idade. Eu apoiei a Ana Andréia, que na época saiu candidata ao PV, né? Então, no ano de 2000, e eu fui me engajar ali para pintar muro, escrever nome de candidato. A gente tinha também naquela época tinha os showmícios, né? Então eu participava do showmício na Praça Luiz Gonzaga. Então eu sempre gostei. Então eu apoiei a minha vida, né, que iniciou ali dentro da política, porque é um pezinho, né? Só do apoio, eu acho que a gente já começa no pezinho. Foi apoiando a Andréia no ano de 2000. Em 2004, eu tive a oportunidade de apoiar um candidato do meu bairro, né? O saudoso Joel Severino, que hoje é falecido, né? Eu acho que conhecido por todos, foi funcionário público por muitos anos na prefeitura, e eu tive a oportunidade de apoiar ele em 2004. Em 2006, apoiei uma candidata a deputada federal, a deputada estadual, que era do nosso município também. Em 2008, eu recebi o convite, né, para sair candidato a vereador junto com o ex-prefeito Fernando Fernandes. E nós dois, infelizmente, né, não teve êxito, né, ele não ganhou a eleição para prefeito na época, e eu fiquei feliz da vida, porque eu tive 157 votos. Minha primeira eleição tinha 21 anos de idade. Aí, quando eu tive a oportunidade, novamente, né, de apoiar, eu recebi o convite para trabalhar na Secretaria de Habitação, depois eu recebi o convite para trabalhar com a deputada da época, a deputada Analice Fernandes, e também fui um assessor parlamentar dela. Então, ali já começou a se iniciar o meu trabalho dentro da política. Recebi o convite, que nem eu falei, para trabalhar na habitação. Eu trabalhei por 9 meses. Como você tinha saído candidato com o Fernando em 2008, em 2009 pediram para me sair da prefeitura e ir ser assessor da deputada. Em 2010 apoiei, né, a candidatura na época dela. 2012 veio o candidato novamente, mas aí então já tinha participado do Conselho Municipal da Saúde, um pouquinho mais de experiência. Minha votação chegou a 675 votos. Isso em 2012. Em 2013, na época, o ex-prefeito ganha a eleição. Eu fui trabalhar como coordenador da Secretaria de Manutenção. Então, eu trabalhei ali na Secretaria de Manutenção de 2012 a 2019. Mas em 2016, saí candidato novamente, onde eu fiquei como suplente de vereador. Então, eu já tive uma votação obtendo aí 1.355 votos. Então, eu saí de uma votação aos 21 anos com 57 votos, 676 votos, a 1.355 votos. Passei a ser diretor da Secretaria de Manutenção. 2020, saí candidato novamente e fui vitorioso nas urnas, recebendo aí uma votação de 2.985 votos, né? Mas o que me orgulha mais, que minha primeira carteira assinada foi como varredor de rua, né? Sandro,
Fala pra gente, quando foi que você descobriu realmente essa paixão por política? Quando você falou assim, não, é isso que eu quero pra minha vida, tá trabalhando, tá atuando, quando foi? Olha, como eu falei que desde os meus 14 anos eu acompanhava a política, a gente participava, ia para a Câmara Municipal, eu via os embates, eu via como que era o processo ali de acompanhar de fora, né? Tinha vereadores que até falavam, o ar que você respira aí não é o mesmo que a gente respira aqui. E eu falei, então um dia eu quero respirar o ar que está lá. Porque quando eu fui varredor de rua, eu trabalhei na limpeza das vielas, dos escadões, aqui na área da periferia mesmo, que foi na região do São Judas. Eu trabalhei por 2 anos, que era a antiga Viva Ambiental. Então, eu vi muita desigualdade social. Venho da periferia, acompanhei muito trabalho social da saudosa Dona Tereza, do seu Amaro, União dos Moradores, e a gente via como que era o trabalho social e as pessoas dependiam desse trabalho social. Então eu via muita desigualdade. Eu falei, um dia eu quero ser vereador para lutar, para combater essas desigualdades que a gente vive até hoje, né? Legal, bacana. E o que você traz de experiência dessa... Foram 4 eleições, né? Você hoje, né, estar, né, como vereador. E o que você traz de experiência lá da primeira eleição e o que não te fez desistir? Eu acho que eu fui, assim... eu fui obcecado no meu sonho. Então eu tinha um sonho de estar como parlamentar. Então eu tinha esse sonho, eu tinha esse desejo, eu não digo nem da alma, do coração mesmo. Desejo muito grande de ser vereador. E daí assim, eu falava, não vou desistir. Né? E a experiência de uma eleição para outra foi mostrando. A minha primeira eleição, aos 21 anos, com 57 votos. A segunda, 676 votos. 677 votos. A terceira, 1.355 votos. Eu falei, eu estou no caminho certo. Né? Estou no caminho certo. Eu acho que se a gente montar um time, montar um grupo, se a gente mostrar um trabalho com seriedade, a gente consegue chegar. Então, isso não me deixou desistir, foi as pessoas que veio acompanhando esse meu crescimento ao longo dos anos que foi passando. Hoje eu tenho 34 anos, mês que vem faço 35, mas as pessoas que me viu nascer, crescer aqui na região do Jardim São Judas, elas viu a minha desenvoltura, né, o meu crescimento e o meu desejo de entrar na política. Então isso não me deixou desistir, não. Ok. Sandro, você falou a respeito das pessoas que te viram nascer e crescer. E aí eu te pergunto, e a sua família em relação a isso? Porque, querendo ou não, um menino jovem, 14 anos, iniciando uma vida política, qual foi, assim, o apoio, o incentivo? Houve apoio? Houve muito apoio, incentivo, principalmente do meu pai, da minha irmã. A gente somos em 5 irmãos, 5 filhos, né? Do gaúcho, Sandrino. Então, assim, eu sou do meio. Eu tenho mais 2 irmãos mais velhos, que é o Alexandre e o Ulisses, e tenho a Angélica e o José Pedro, que é o mais novo. Eu sou do meio. Então, assim, a minha irmã me ajudou muito, sempre esteve do meu lado, sempre me ajudou, sempre me aconselhou. O meu pai foi fundamental. Meu pai, ele nunca, sempre, até hoje, se preocupa com o meu trabalho, mas, assim, posso ressaltar aqui, dessa nova geração política em Taboão da Serra, não tenho nenhum da família que já passou pelo legislativo, que foi candidato. Não tenho, na minha família não tem. Então, assim, a gente sempre ouvia falar que era difícil ganhar uma eleição em Taboão da Serra, porque só se perpetuava de pai para filho, né? Ou filho, ou, pai, ou mãe para filho, e assim, etc. Né? E eu consegui quebrar esse tabu, né? Porque eu sou filho da terra, nascido em Taboão da Serra, filho do São Judas e chegar a ser vereador. Então não fui filho de um ex-vereador, de uma ex-vereadora. Então eu quebrei esse tabu e assim, a minha família foi fundamental. Meu pai, meus irmãos, todos foram fundamental eu chegar onde eu cheguei, porque eles sempre acreditou. E já despertou essa vontade na família? Já alguém aí, vereador, algum cargo? Olha, eu vejo assim, meus 2 irmãos mais velhos, eles não são muito adeptos, né? Eles não são muito
Eles estão mais tocando a vida deles, trabalhando, tem a família deles, os filhos. A minha irmã, eu vejo que ela tem, né, um pouquinho mais de engajamento, mas meu pai, eu acho que no passado, antes dele, ele já foi o vereador, porque hoje ele atende no meu escritório. Lá no meu escritório, quando eu estou na Câmara Municipal, meu pai está atendendo no escritório, ajudando, a minha assessoria está me ajudando bastante. Então, assim, mas não tem interesse ainda de nenhum nome ou sucessão. Sandro, você trilhou um caminho aí, né? Até chegar como vereador, né? Você teve a experiência, né, como assessor parlamentar, então você teve essa vida, né, dentro da Assembleia. Você também passou por secretarias, né, de manutenção, né, habitação aqui no município. E esses caminhos, né, hoje trazem para você de experiência para o seu mandato? Eu acredito bastante, né? A gente tem projetos de leis pautados, né, que a gente sempre acompanhou. Eu acho que, não sei se vai chegar agora nos projetos de lei, um dos grandes problemas que a gente tinha na Secretaria de Manutenção é o tapa-buraco. É tapar os buracos que as vias têm. Então, assim, e eu sempre tendo visão nisso daí, eu falei, poxa, um dia que Deus permitir eu chegar a ser vereador, eu quero fazer um projeto de lei que seja amplo para a cidade, né? E também na Secretaria de Manutenção, em 2013, eu fui o idealizador do Disque Cata-Bagulho na cidade. A gente criou um sistema dentro da Secretaria de Manutenção, onde o munícipe liga e a gente tinha uma equipe específica, né, para fazer 15 retiradas de sofá, eletrodoméstico. Então, assim, com toda essa experiência da Secretaria de Manutenção, hoje eu trago pautando alguns projetos na Câmara Municipal, né? E da habitação a gente também tem em tramitação alguns projetos sobre regularização fundiária, né? Então a gente sabe da importância que a gente tem hoje, o nosso trabalho se dá, mas vem, que nem você está falando, vem um pouco de experiências passadas, né? Vem dos trabalhos que a gente passou, né, e trabalhou, pôde acompanhar a cidade, né? Então, eu digo assim, tive a oportunidade de estar como assessor parlamentar. Hoje eu sei ser um vereador assessor. Então eu me cobro muito, né, sobre os meus trabalhos que a gente vem desenvolvendo, né, ao longo do mandato aí, junto com a minha assessoria. Sandrinho, posso chamar de Sandrinho, né? Pode. Sandrinho, você falou que você trabalhou em diversas áreas, né? E eu gostaria de saber o seguinte, o que mudou da sua visão? Porque assim, você, mesmo estando no poder público, você como assessor, você como diretor de algum órgão público, é uma coisa, você tem uma visão. E quando você entra na vereança, a visão se torna diferente, porque a visão de fora é uma, de dentro é outra. O que mudou? Qual a sua visão? Você falava, nossa, eu achava que era assim, mas não dá para ser, tem que ser de outra forma. Eu acho assim que o que mais mudou foi, aumentou a responsabilidade, né? Muda um pouco o contato, né, que a gente tinha um horário mais maleável da gente estar ali com a população, né, que quando a gente estava lá na prefeitura, a gente de fato era o executor, estava ali no executivo. Hoje a gente está no legislativo, então tem as atribuições do vereador, né? Então o que mais mudou foi porque as atribuições da Câmara Municipal, né, mudou a responsabilidade, né, aumenta, e assim, hoje a importância, né, de ser um vereador, de ser um parlamentar, de discutir os problemas da cidade com o executivo e também ouvir a população. Então, assim, mas eu já esperava tudo isso, né? Esperava tudo isso, porque eu acho que ser vereador é atender a população, é ouvir a população. Então, assim, que nem o pessoal fala assim, Sandrinho está em fase de adaptação por ser o seu primeiro mandato, mas, como eu falei, vem desde 2000 na política, então eu acho que eu aperfeiçoei tudo isso daí. Então, mudou um pouquinho, mas a gente tenta ser
permanecendo da mesma forma, né? A mesma humildade, o mesmo carisma com as pessoas. Então, eu acredito que mudou nessa responsabilidade, mas eu continuo sendo o mesmo Sandrinho, Sandro, entendeu? Eu continuo sendo o mesmo. Legal. Sandro, passaram aí 2 anos, né? Já do seu mandato, já não é tão mais experiente, iniciante, né? Já tá um pouquinho já experiente já como vereador. Fala pra gente aquele projeto que você fala que orgulho de ter colocado minhas mãos nisso, de ter pensado nisso para a população. Olha, eu tenho 4 projetos de leis já aprovados na Câmara Municipal, né? Eu acho que o primeiro projeto é o seu filho, né? É o primeiro filho. O meu primeiro projeto foi, que não está aqui, mas foi a criação da Coordenadoria da Criança e Juventude. O primeiro projeto que eu quis pautar. Hoje, até pelos trabalhos sociais que eu tenho, né, e muitos jovens hoje na periferia precisam de oportunidade, então eu criei, né, um projeto de lei que cria a Coordenadoria da Juventude na cidade. Dentro desse projeto, ele é muito amplo, ali discute políticas públicas para os jovens, que é Pronatec, ProJovem, Primeiro Emprego, Nova Terra. Isso eu estou falando de programas federativos que não existia regulamentação dentro do município para ser tocado. Então, assim que o prefeito criar a Coordenadoria da Criança e Juventude, ele vai poder discutir essas políticas públicas dentro da cidade. Dentro do projeto ainda, a gente colocou a descentralização do Conselho Tutelar. Hoje a nossa cidade tem um Conselho Tutelar que fica lá no Maria Rosa, né? O único Conselho Tutelar está na parte central e a gente quer trazer o segundo Conselho Tutelar para a área da periferia. Então vem discutindo isso com o governo, com a assistência social, que é o Wagner, né? Que eu acredito que essa pasta vai se encaixar muito bem, essa coordenadoria, dentro dessa pasta que é a assistência social. Mas um projeto que está dando muito certo é o projeto da Sabesp. O projeto da Sabesp, por 30 anos, a gente tinha aqui a Sabesp fazendo os buracos, né, as instalações de esgoto, a instalação de água. Então, quando a prefeitura ela faz ali, guia, sajeta uma rua, ela quer entregar uma rua que vai durar nos próximos 20 anos sem ter um buraco, né, a pavimentação. E a gente vê a Sabesp estourando a cidade, né? Então, assim, quando eu elaborei esse projeto de lei na Câmara Municipal, foi para a sanção do prefeito. O prefeito sancionou. A gente teve discussões da Sabesp com o Poder Executivo, que daí entrou PROCON, tudo para forçar, porque agora existe lei, né? E teve que fazer aí a Sabesp, fazer junto ao governo, junto ao Ministério Público, né, um acordo de conduta, né, um termo de acordo de conduta. Então, a Sabesp agora, ela vai ressarcer o município, né? Todos os buracos que ela fizer numa via pública, ela vai ter que recapear essa rua, né? Pela quantidade de buraco, assim que a prefeitura notificar, ela tem que recapear. Ela não pode mais deixar essas famosas panelas que a gente falava na Secretaria de Manutenção, para que primeira chuva que dá, solta. Então ela vai ter que recapear toda a via. E dentro desse projeto, já com o PROCON trabalhando em cima, a Prefeitura trabalhando em cima, cobrando da Sabesp, a Sabesp já fez ali a Castelo Branco, a Enio de Araújo, que desce para o Prédio Sara. A gente tem também aqui do lado do João Cândido, condomínio João Cândido, que pega da Cid Nelson Jordano até a BR, foi toda recapeada pela Sabesp. A própria avenida ali da prefeitura, né? Ali é o bairro Bom Tempo, né? Sim. Então toda aquela região ali foi recapeado com o programa da Sabesp, né? A recapeação da Sabesp, mas através de um projeto de lei de minha autoria. Então, e dentro desse acordo de conduta, até 2028, a Sabesp ela tem que ressarcir o município cerca de 15 milhões de massa asfáltica para o município. Então, quando a gente fala que é importante fazer projetos de leis que venham ao encontro da cidade, esse é um projeto que deu certo. Tem um outro projeto também de lei que é já aprovado, né? Que é a criação da capoeira no ensino fundamental. Ter aula de capoeira no ensino fundamental.
né? A capoeira, tendo em vista hoje que ela é um esporte brasileiro, né? É uma cultura brasileira e muitas das vezes não é ensinado, né, nas escolas. Então, dentro do nosso ensino médio hoje, ensino fundamental, hoje a gente tem cerca de 31 mil alunos, já foi aprovado, foi sancionado. Assim que o prefeito implementar isso, eu acho que vai ser um ganho muito grande no currículo escolar das nossas crianças. Por quê? A capoeira tem disciplina, a capoeira ensina o esporte, né? Então, eu acho que vai ser um ganho, é um ganho muito grande assim que o governo municipal, a Secretaria de Educação, colocar de fato esse projeto de lei de minha autoria para funcionar. Tá. Sandrinho, vamos voltar um pouco a respeito da Sabesp, tá? Acredito que a empresa não aceitou com bons olhos esse seu projeto de lei. Não. Porque a gente sabe que a Sabesp, 50% ela é do governo do estado, 50% ela é de estatal. Né? Então, ela tem aqui uma concessão de atuação, de trabalho dentro do município. Né? Ela não é municipal. Ela não é do governo municipal. Então, eles têm um uso de solo para usar aqui e eles acabam destruindo a cidade. Sim. Fazendo buraco, né? Acaba com a malha viária. Então não foi olhado de bons olhos, não. Eles brigaram na justiça, eu acredito até para derrubar o projeto de lei. E disso, nessa discussão, eu pude acompanhar até nas redes sociais do prefeito Aprígio, ali junto com a equipe jurídica dele e o Ministério Público, fizeram um termo de acerto de conduta com a Sabesp. Né? Então, vai ter esse ressarcimento. Né? Já logo a Justiça deu que elas têm que cerca de 15 milhões de reais até 2028. Então, quem ganha com isso é a cidade. Né? Então, é um projeto muito bom para pegar essas estatais aí. E a gente não tem só de estatal, não tem só a Sabesp, não. Só para complementar essa pergunta, esses 15 milhões em área, vamos colocar assim, cobre a cidade inteira? Olha, estava conversando esses dias com o subintendente da Sabesp. Ele me falou que era aproximadamente 70 quilômetros de massa asfáltica, né? Ou 7 mil quilômetros de massa asfáltica, coisa assim, nesse sentido, né? Mas já não é um recurso que a prefeitura pode usar na educação, na saúde, né? Porque uma vez que você tem a lei estatal que cobra a instalação de água, ela vai passar a cobrar água e esgoto, né, para o tratamento do esgoto. Por que não ressarcir o município? Porque uma vez que foi asfaltado, gerou um custo aquilo ali para o contribuinte, para o município. Então, eles agora vão ter que ressarcer. Agora, em Taboão da Serra, existe lei. E essa lei de minha autoria. Eu acho que a lei de minha autoria, até quem quiser pesquisar, é o projeto de lei número 141/2021. Então, é um projeto de lei bem amplo aí para a prefeitura cobrar, né? Cobrar a Sabesp. Se não tem uma lei que cobra, como que vai, né, ela ser notificada a parar de fazer esses buracos? E a gente teve aí recentemente muitas ruas e avenidas foram destruídas para poder passar a canalização da despoluição do Rio Pinheiros. Né? Então é um programa do governo do estado que passou para algumas concessionárias trabalhar e fazer esse serviço. Então foi feita essas canalizações, essas interligações de ruas aí, e hoje a população de Taboão da Serra vem sofrendo muito com os buracos nas ruas aí, causada pela Sabesp. Sandra, vamos falar um pouquinho sobre Passe Livre, né? Você tem um projeto direcionado a isso. Sim. Já é realidade aqui na região, tem muitas prefeituras discutindo com relação a isso. Vargem Grande Paulista, né, foi pioneira, né, no Passe Livre. Comenta um pouquinho sobre isso. Eu acho que assim, nada se cria, tudo se copia, né? O pessoal fala isso. Mas quando tá dando certo, tem que ser
né? Como você falou, a Vargem Grande Paulista foi a pioneira e no meio do ano eu comecei a acompanhar um pouco mais esse processo do passe livre. E dia 15 de setembro de 2022, o ano passado, eu protocolei na Câmara Municipal um projeto de lei que cria o passe livre na nossa cidade. Lógico, é um projeto amplo que tem que ser discutido com o governo municipal, tem que ser discutido com o prefeito, porque gera custo, né? Vai ter que subsidiar essa passagem, tem todo um subsídio. Pensando nisso também, fiz um projeto de lei, né, que está tramitando. Quando a gente fala tramitando, a gente protocolou, está esperando os pareceres das comissões para vir a plenário, para vir em votação, mas lógico, a gente não coloca um projeto de lei em votação se não tiver discutido com o governo. Né? Se a gente não vê viabilidade técnica de ser implantado, esse projeto de lei ele não vai chegar ao plenário à votação, mas está lá, né? Está bem amplo, inclusive fiz um projeto que cria o Fundo Municipal de Transporte, né? Que o Fundo Municipal de Transporte, que vai ajudar o município, né? Vai ajudar o município a subsidiar essa passagem, né? Criar mecanismo que possa subsidiar o passe livre, né? O passe livre, eu vejo que assim que tiver implementado na nossa cidade, implantado na nossa cidade, vai ser um ganho muito grande. Por quê? As pessoas hoje, as empresas hoje, elas pagam muito com o transporte. Digo de passagem, a passagem de Taboão da Serra é a mais cara do Brasil, porque a gente tem uma cidade de 21 mil metros, 21 quilômetros quadrados, é uma cidade pequena, a terceira mais populosa do Brasil, né? Então, essa passagem que a gente paga R$5 para sair, um exemplo, do Pirajussara até o centro do Taboão, o mesmo R$4,90, quem desce lá da cidade de Tiradentes consegue vir aqui no Butantã. Entendeu? Então, quantos quilômetros dá da cidade de Tiradentes até o Butantã? Quase 40 quilômetros de distância. Então, se você for por quilometragem, a nossa passagem hoje, municipal, é a mais cara do Brasil. E como seria para separar, vamos colocar assim, quem teria o direito a esse passe livre? Como vocês iam monitorar isso? Seriam só taboanenses? Como funcionaria? Eu acho que, igual o Vargem Grande Paulista, existe lá o cartão, né? Como fosse o cartão cidadão taboanense, né? Então, ele tem um cartão, vai ter que ir na prefeitura, fazer esse cartão, né? A empresa conveniada, ela vai conseguir entregar esse cartão ao seu funcionário. Ela passará também a empregar pessoas do município, porque ela vai, né, uma passagem gratuita até o seu trabalho. Então, as empresas vão começar a ofertar mais emprego dentro do município. Então, acredito que esse estudo passará pelo prefeito Aprígio, né? Esse estudo tem que passar pelo secretário, que é o Vanderlei, né, na pasta de transporte. Então, eles que vão implantar. Porém, o que acontece? Vai ser discutido com os vereadores, que os vereadores sabem o que a população quer. Então, não tem só o Sandro Aires de vereador na Câmara. Tem outros vereadores, o prefeito vai chamar a sua base, e ali eu acho que dali sairá a forma de implantar, né, esse passe livre na cidade de uma forma que vai ser amplo para todos os taboanenses. Certinho. Fala pra gente sobre o fundo, né? Como que você pensou nisso? De onde vai ser esse recurso? Algo que já consta nesse projeto, né? Que está no início. Olha, o Fundo Municipal de Transporte, né? É como fosse... não é uma receita que a gente está criando a mais para pegar, criar, como que se fala, imposto. Já existe uma série de impostos, né, dentro da cidade. Tem as empresas hoje que trabalham na cidade, ela pega um licenciamento, né? Então, dentro desse fundo municipal,
parte desse recurso que ela pega ali no licenciamento, um exemplo, quem tem uma lojinha tem o CCM, quem tem uma loja um pouco maior tem o CNPJ, aí tem a certificação do contribuinte. Então, dentro dessa parte, desse recurso de certificados, tanto de receita que vem para o município, o prefeito ele vai estudar. Se 6% hoje uma empresa, vou falar de uma empresa, não de prefeitura, a empresa, ela tira do funcionário, tira não, é por lei, né? 6% do passe, do transporte municipal, do transporte que ele paga, né? Que a empresa paga, o empresário paga para o funcionário. Então, um exemplo, desses 6% eles têm que subsidiar o cartão bom ou pagar a passagem. Eles vão passar a pagar o fundo municipal. Então, esse 6% é recolhido, esse 6% vem para o fundo municipal. A gente tem hoje o ônibus que é ofertado para os funcionários públicos da prefeitura, né? Então, os ônibus hoje que passam, antigamente os funcionários falavam lá na usina, o poeirinha. O poeirinha, eu perdi o poeirinha, como que fica? Então, o funcionário às vezes perdia o poeirinha, que é o ônibus que é ofertado para os funcionários públicos, e existe uma empresa que faz prestadora de serviço nesse sentido. A prefeitura pode, não digo quebrar o contrato, né, porque tudo é contratual, mas não contratar e esse recurso ir para o fundo municipal também, que ajudará tanto o funcionário público, né, porque ele vai ter oferta de ônibus gratuito na hora que ele quiser, entendeu? Se ele perder o poeirinha, ele tem um ônibus do passe livre para andar dentro da cidade. Então, tanto o funcionário público, como também vai estar ajudando a população. Então, já é pago, né? A prefeitura tem um convênio que leva os funcionários públicos até o seu destino, né? Existe também outros mecanismos, como a van, que leva as crianças para a escola, contrato, isso daí é contrato. Existe contratos de vans que leva para fazer até o SER, pessoas que têm que fazer algum tratamento, entendeu? E solicita esse transporte. Então, eu acho que tudo isso dá um estudo que o prefeito pode fazer junto com o secretário, junto com os outros secretários, implantar no Fundo Municipal de Transporte e subsidiar essa passagem, né? Sandro, você falou que muitos projetos têm que passar por comissões, né? Essas comissões de estudos. E você ficou como presidente da Comissão de Segurança Pública, né? Sim. Você chegou a fazer algumas menções nas suas redes sociais a respeito. E gostaria de saber o que você pretende fazer de diferencial nessa área de segurança pública, tanto para o GCM, né, o Guarda Civil Municipal, quanto para a população, né? Aí entra o desafio. Né? Eu acho que é onde entra o desafio. E eu gosto, né, de desafios. Eu gosto de que a gente pode pegar daquilo ali e fazer um jeito de Sandro Aires ou mostrar o nosso trabalho de fato. Quando eu falo meu trabalho de mandato. Então eu vejo uma guarda hoje muito desmotivada. E quando eu falo também desmotivada, a gente tem um plano de carreira da guarda que a gente vai ter que discutir. Eu acho que a audiência pública vai ser importante na Câmara Municipal para a gente discutir o plano de carreira dos guardas. São funcionários públicos, são servidores que hoje defendem a sociedade, né? Hoje faz uma segurança não é só patrimonial, é uma segurança pública, né? É uma secretaria que faz uma segurança pública de fato, não é patrimonial. Então, a gente precisa discutir o plano de carreira dos guardas, né? da guarda municipal, e também a gente pegar mais firme na questão de monitoramento por câmera, né? A cidade tem aí o monitoramento por câmera, tem quando um carro entra no município, sai, que é o paredão que eles falam, né? Que pega a placa. Então eles conseguem, ajudou muito a guarda sobre isso, mas a gente precisa ainda, pontos ocilosos da cidade, criar esse monitoramento por câmera, que vai ser discutido pela Comissão de Segurança Pública, né? E quando eu falo de copiar, a gente tem aqui em Cotia o botão do pânico na câmera, né? Em pontos estratégicos da cidade,
criar aquela torre com um monitoramento por câmera, né? E nessa torre ter o botão de pânico. E a guarda chegar no local da ocorrência a localização que aquela câmera tá, aquele botão tá. Então, acredito que a gente tem bairros, e dentro desses bairros tem os centros, né, que são os bairros mais populosos aí, um exemplo, o Leme, tem ali aquele centrinho do Leme. Um ponto ali, o centro do São Judas, que fica aqui embaixo, tem um ali no Indiana, que tem os comércios, e onde pontos de bairros que tem comércio, tem esse botão do pânico com monitoramento por câmera. Então, eu acredito que isso a gente vai discutir muito à frente da Comissão de Saúde, de Segurança Pública, né? E discutir e entender um pouco mais a guarda. Esse é o desafio, entender um pouco mais, chamar, ir nas bases, né? A gente tem bases na cidade, a gente tem que ir até essas bases, ver como que eles estão sendo tratados, o que eles precisam para melhorar e aperfeiçoar aquele serviço da base junto à população que eles estão ali próximo, porque se você não tiver uma interlocução com a população ali, a base não adianta ter, entendeu? Porque ou a população tem medo do guarda, ou o guarda tem medo da população. Então tem que ter esse diálogo. E eu acredito que à frente dessa comissão eu vou criar esses diálogos dentro das comunidades onde essas bases estão. E falando em base, vai ser muito importante a gente finalizar a base do Jardim São Judas. A base do Jardim São Judas, ali na Vicente Leporaço, né? A gente começou em parceria com os comércios. Quero até aqui aproveitar a live, agradecer o Salgueiro Material de Construção, o Roma Material de Construção, também agradecer o Vieira Material de Construção, que foi que deram o material para a gente pegar onde era um ponto da Sabesp ali, que já era uma área pública, fazer uma base que, na época, o secretário de segurança da época, ele barrou a vinda da base para cá, porque achava que não era para fazer, porque não foi construído pela prefeitura, entendeu? Eu tentei fazer essa interlocução com os comerciantes e fazer. E agora, né, o prefeito vai ter a oportunidade, e a gente vai conversar com a comissão, vai ter a oportunidade de conversar com a comissão para que a prefeitura possa implementar, igual a base ali da divisa do Pirajussara com o Imbu, né? Pegar aquela base do Pirajussara como modelo nas outras bases, e a gente entregar a base do Jardim São Judas. Vamos falar sobre as emendas impositivas, né? Aqui na região, a Taboão da Serra é a única Câmara, né, que tem essas emendas impositivas. Gostaria que você explicasse, né, para quem está aqui nos assistindo, né, o que são as emendas impositivas e para onde foram as suas emendas impositivas. É importante. Taboão da Serra, a Câmara, quando eu falo assim, a Augusta Casa Legislativa, de lei, a minha amiga ela fala muito disso. A Augusta Casa Legislativa de Lei. Hoje a Câmara Municipal ela tem a sede própria, é uma Câmara imponente, é uma Câmara potente, né, uma das maiores aqui de toda a região que a gente está aqui do Cone Sud, né, bonita. E o que acontece? É o único parlamento que tem esse dispositivo. A gente vê muito isso com o deputado federal, o deputado estadual, que manda a sua emenda para a sua cidade, que te elegeu ou que eles têm uma afinidade melhor com o prefeito. Então eles mandam essas emendas parlamentares. E a emenda impositiva é justamente isso, né? A gente tem a peça orçamentária que vem para a Câmara, segue todo um rito normal, a gente vai discutir sobre isso, sobre o orçamento, que foi o grande, né, tabu aqui na nossa cidade, de dezembro até ontem, que foi aprovado, até essa semana que foi aprovado o orçamento, né? Nada de recesso para os vereadores. E nada de recesso para os vereadores. Então, essa emenda impositiva é um mecanismo onde a gente tem para, de fato, mostrar o nosso trabalho, né? A gente cria dentro do orçamento e o prefeito tem que cumprir. Ele tem uma obrigatoriedade de cumprir essa emenda impositiva, né? A minha emenda impositiva do ano passado ela está em curso. Ela está sendo aplicada
na quadra do Jardim São Judas, né? Foi R$300 mil para a reforma da quadra, né? Eu tive uma emenda também de R$186 mil para o posto do Margarida, parte da mobília de imóveis já chegaram. A outra parte dessa emenda vai ser para fazer a climatização com ar-condicionado dentro das salas dos médicos, para dar um conforto melhor para os médicos e também nos corredores para a população. E 186 mil foi para a UBS do Salete, para a reforma da UBS do Salete e também custeio de imóveis para a UBS do Salete, que já chegou parte dessa emenda de 2022. A minha emenda agora de 2022 para 2023, que a gente aprovou agora, foi destinando R$440 mil para a saúde, para aquisição de 4 veículos, os PSF. Né? O que é o PSF? A gente tem 12 UBSs na cidade. Dentro dessas 12 UBS, a gente tem 4 UBS, que é o Programa Saúde da Família. E a UBS ela tem dificuldade do agente de saúde ir junto com o médico fazer esse acolhimento dentro da casa, porque acaba sendo distante. Então tem que ali fazer um curativo, tem que cuidar do paciente que é um diabetes acamado, tem todo um processo. Então, a gente tem 4 unidades PSF. Então, eu mandei 440 mil para a saúde, para ter aquisição de 4 veículos, e esses veículos ficar em cada unidade. Que é a unidade do Margarida, PSF do Margarida, o PSF do Panorama Escândia, o PSF do Salete e o PSF do Trianon Ponte Alta. Então, são 4 unidades que eu estou mandando um veículo para o próximo ano, para cada unidade, para o agente de saúde e o diretor fazer esse trabalho junto à comunidade, à população. Estou destinando também 180 mil para a aquisição de uma van para a Fundação Gibi, que é um projeto social, né? Eu sou muito adepto ao trabalho social, e quando a gente vê um trabalho com seriedade, um trabalho sério, a gente tem que investir, a gente tem que ajudar, porque o trabalho social ele vem do terceiro setor. Não tem muitas das vezes sem fins lucrativos. Então as pessoas se doam ali, trabalham e precisa, né, de aperfeiçoar. E se não tiver, né, um incentivo do governo ou da prefeitura, o trabalho acaba parando. E destinando uma van para a Fundação Gibi, que hoje ela é reconhecida tanto em Taboão da Serra como fora de Taboão da Serra. Tem alunos que saem da Fundação Gibi que estão lutando fora do Brasil, representando a nossa cidade. Então, assim, a categoria do boxe que eles fazem ali tem 500 alunos, e tem alunos hoje que representam e trazem medalha. Recentemente, eles foram disputar o campeonato em São Paulo, eles trouxeram 17 medalhas, sendo 13 de ouro. Então, representando Taboão da Serra. Então, assim, eu mandei 180 mil para a prefeitura comprar uma van e entregar essa van para eles poderem se locomover dentro de Taboão e fora de Taboão, representando a nossa cidade. Destinei também 180 mil para os prédios do Margarida, né, o residencial Margarida, e ali eles vinham sofrendo muito porque eles saíram da área de risco, foram para esse prédio no governo passado, só que entregaram o prédio sem a VCB, sem documentação. Então, um AVCB hoje, a prefeitura fazer, custa muito, muito dinheiro. Eu conversei com o secretário de Habitação, ele falou que era cerca de 180 mil, conseguia fazer o AVCB dos prédios do Margarida. Então, eu destinei 180 mil para eles fazerem o AVCB e entregar o título de posse, a regularização fundiária toda daquela área. Então, agora a prefeitura vai dar dignidade aos moradores daqueles prédios, que são 90 famílias que vão ser beneficiadas. Também ali destinei cerca de 90 mil para complementar um projeto que eu já vinha discutindo com o prefeito.
o projeto da Palmital, ali no comunitário, que a gente pega da Fernando Pessoa até a Palmital, né? Tem uma viela que liga a Palmital com a Fernando Pessoa, que dá todo o acesso para quem mora dentro do comunitário. Uma população muito grande ali que tem que passar por dentro daquela viela. E ao lado da viela tem um descarte irregular de lixo, entulho. Desde 2021 eu venho brigando. A prefeitura conseguiu fazer um levantamento de topografia, 16 metros, pegando de uma parede até para dentro do terreno desse descarte irregular de lixo, vai passar uma rua que vai ligar a Fernando Pessoa com Palmital. E esses R$90 mil vai ajudar a aquisição de academia popular, playground para as crianças, né? Porque a prefeitura ela já vai fazer ali a pista de caminhada, beirando o córrego da Palmital, né? Passando de volta do outro lado do córrego e até sair na Fernando Pessoa. Então, assim, é um projeto que a gente já veio discutindo quando eu estava na comissão de obras, né? Um projeto que vai ser muito amplo ali na regularização daquele bairro, né? Então eu destinei parte desse recurso. Então, quando a gente fala que a Câmara Municipal de Taboão da Serra consegue fazer essas emendas impositivas, para nós assim a gente consegue mostrar o que a gente quer, né? Aonde a gente quer que aplique aquele recurso, né? Bora, quando vem um orçamento, a gente vai ali e fala, não, tem mais aqui para saúde, manda ali mais para o esporte, manda mais para a educação, não, espera, muda aqui. Mas a emenda impositiva é onde a gente destina, de fato, o que a gente quer, sem ter interferência do governo, falar, não, recusa isso aqui, não vai fazer. Não, tem que ser aplicado, tem que ser destinado, entendeu? Sandro, podemos dizer que Taboão em 2023 está rico, né? 1,5 bilhão. Aumenta o valor das emendas impositivas para os vereadores nesse setor? Como que é feito isso? Você tem um valor até tanto para gastar? Para gastar não, né? Para investir, né? Na cidade. Aumenta. No ano de 2021 a gente tinha R$700 mil, né, R$700 mil, e parte dessa emenda impositiva, 50% vai para a saúde e 50% você pode destinar para infra, para onde você quiser, né? Então, este ano, as nossas emendas foi para R$880 mil. Então, eu fui te falando dados aqui, se você for pegar, junta dá os R$880 mil. 50% vai para a saúde, então eu destinei R$450 mil para a saúde e os outros 440 mil para a saúde e os outros 440 mil foi destinado em infra, no que eu passei aqui para vocês. Mas isso já é pré-determinado? Você tem que gastar metade com a saúde ou foi uma opção sua? Não, é lei. É lei. A emenda impositiva é lei. Você tem que, se aumentar o orçamento ou cair o orçamento, 50% do que a gente tem de emenda impositiva tem que ir para a saúde. Os outros 50% vai para custeio, vai para infra, entendeu? Taboão da Serra é um pouquinho diferente, né? Eu sou lá de das artes, né? Taboão da Serra é um pouquinho agitada a coisa, né? E vocês ainda não entraram em recesso, né? Ainda está nesse processo, né? E ontem foi aprovado, né? Não corte. Essa semana. Taboão da Serra é mais agitado, ele coloca. Taboão da Serra é um pouco mais agitado, né? Então ainda não teve a conclusão ainda, né, do ano, né? E nessa semana foi aprovado o orçamento, né? Fala um pouquinho pra gente, né? Como que foi essa aprovação, como foi todo esse diálogo, tudo que aconteceu durante esse processo. Que nem você falou, Taboão da Serra é bem agitado. Porque a política, ela foge um pouco da realidade, né? E foi aprovado o nosso orçamento, mas foi aprovado essa semana e ela tem que seguir um rito, né? É um rito normal, é um rito por lei. A prefeitura ela tem até dia 30 de setembro para protocolar na Câmara Municipal, né, o orçamento.
pois a gente tem do dia 30 de setembro até a última sessão do ano, que se cair a sessão extraordinária, que toda a terça-feira, a última terça-feira de dezembro, tem que se votar o orçamento. Senão a gente não entra de recesso. Mas a gente tem o prazo, né, legal, por lei, do dia 30 de setembro a última semana de dezembro, né? E por conta das emendas impositivas, por conta da onde você quer destinar o recurso, acaba tendo essa agitação dentro da política, né? Que a emenda não foi gasta, a emenda não foi cumprida, e existe lei que a emenda tem que ser cumprida. Então, existem essas discussões dentro das comissões, dentro do grupo político. Aí o pessoal acaba montando um grupo A, um grupo B para discutir essas emendas com o executivo, e aí onde se deu, né? E a gente teve assim uma coisa um pouquinho diferente, fora do comum, porque em dezembro também a gente teve a troca da presidência. Então a mesa diretora foi formada, né? Então não pautaram o orçamento, porque quando você pauta o orçamento, qualquer projeto de lei não pode ter tramitação, não pode ir para plenário, enquanto não se votar o orçamento. Então, por isso o prefeito ele protocola dia 30 de setembro, e a gente deixa para a última semana para não atrapalhar a casa, não atrapalhar o legislativo. Às vezes a gente tem os nossos projetos de leis em curso, às vezes a gente tem as nossas indicações que precisam ser votadas, e se o orçamento estiver pautado, aí não, então deixa sempre para a última semana. E aí nessa que deixou para a última semana, no início, logo salvo engano, no dia 6 de dezembro, começou a discussão da mesa, da formação da mesa, até mesmo para a gente entregar o orçamento. E aí não é segredo para todo mundo, né, que teve os candidatos de 6 e os candidatos de 7, né? E a democracia está aí, né? Eu fazia parte do grupo da presidência na legislatura agora do Carlinhos, e hoje não faço parte do grupo da presidência, mas faço parte ali junto com meus pares, e a gente, eu acho que já teve essa discussão, a gente conseguiu agora sanar tudo isso daí, entrar no consenso, porque enquanto não tiver o consenso ou tiver dúvida de qualquer vereador, a gente acaba segurando pelo rito normal, todo prazo legal, o processo ali de votação, enquanto não tiver dúvida, não pode parar, ter dúvida ali entre os vereadores, porque você tira o direito de um vereador ou de outro, e são 13 vereadores, todos foram eleitos pelo povo, todos têm que colocar o seu pensamento. Então, a gente teve esse embate aí do orçamento, mas foi devida à mesa que foi aprovada, né, a montagem da mesa, né, da mesa diretora da Câmara. Que elegeu o André, né? Certo. Você considera que a Câmara Estadual é uma Câmara independente? Independente, porque muito se fala, né, aqui na região sobre a Câmara é submissa ao prefeito, a Câmara X, a Câmara Y, a Câmara de Taboão da Serra é uma Câmara independente, ela consegue ali fazer a discussão entre os vereadores, ou precisa sempre pedir ali a benção para o prefeito? A Câmara, ela é independente. Toda Câmara, né, ela é independente porque são 3 poderes, né, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, né? Porém, existe os vereadores de base e os vereadores de oposição. Desde o início do governo do Aprígio, todos os vereadores fazem a base governista, né? Não digo assim base governista, porque no primeiro momento 8 desses vereadores não ganharam a eleição com ele. E com a maioria que se governa, precisa tramitar os projetos. Então, a gente tinha ali uma união dos 8 para vir conversar com o prefeito e dar base governista para ele, né? Dar sustentação à Câmara junto com os 5 que ele já tinha. Então se formou, né, inédito, se formar 13 vereadores base governista, né? Então o prefeito ele criou um mecanismo, toda segunda-feira atender os 13 vereadores. E ali nas segunda-feiras a gente discute
com o prefeito os problemas da cidade. Digo de passagem que eu já acompanhei outros prefeitos na cidade, é o prefeito que mais conversa e tem diálogo com o vereador. Porque se a gente chega lá na prefeitura, ele coloca para dentro, senta com ele aí, toma um café, conversa, a gente passa os problemas. Quando tem alguma dúvida, ele chama, se é de alguma pasta ali, ele chama o secretário naquela segunda-feira e aquele vereador que tem dúvida discute com o secretário os problemas até dar uma solução. Então, a Câmara ela é independente, porém, a gente trabalha com harmonia ao governo municipal, né? Voltando ao orçamento, vamos colocar assim, tínhamos 2 times na cidade, time 6 e time 7, né? E o time 7 falava que não aprovar o orçamento não prejudicava em nada a cidade. O time 6 já dizia totalmente o contrário, falava não, prejudica sim. Você, sendo do time 6, prejudica? E no que prejudica exatamente? Olha, eu acredito que você pauta, enquanto você não entrega o orçamento votado, o prefeito pode trabalhar com um dozeavo, entendeu? Um dozeavo, ele vai trabalhar só com aquele recurso que ele trabalhou, você divide o orçamento em 12, né? Então ele vai trabalhar só com aquele recurso de janeiro do ano passado. E a gente vive uma inflação que sobe, desce, e vamos pegar, em janeiro do ano passado, só para simplificar aqui, tinha 300 diabéticos, pessoas com diabetes naquela unidade. Então era 300 kits de diabetes que entregava naquele momento. Aí entra para o ano seguinte, um ano depois, aumentou essa população para 400, o prefeito não consegue comprar esses 100 kits de diabetes a mais, tá? E daí tem os reajustes contratuais, que eles são renovados a cada ano, né? Todos os reajustes contratuais da prefeitura, como também tem convênios que é de duração de um ano. Então ele não pode afirmar nenhum convênio, ele não pode pagar nada mais em cima de algum contrato e acaba travando o prefeito, acaba travando a administração pública, porque sem recurso você não consegue administrar, né? Vou dar de exemplo maior. Em dezembro houve, né, porque vai ter uma reestruturação na Câmara, na Prefeitura, vai passar por uma reestruturação. Então vai diminuir alguns servidores de livre nomeação. Então, como que se paga, como que você vai pagar a rescisão dessa pessoa? Né? Porque tem um mês ali que ela trabalhou, tem as férias. Se ele pagar, estoura o orçamento. Então, em dezembro houve algumas pessoas que já nessa reestruturação foram mandadas embora pelo Executivo. O Executivo está fazendo o seu trabalho ali de reestruturação. E já em janeiro já tinha pessoas relatando a vereadores: vereador, não estou conseguindo receber minha rescisão da prefeitura. E se o prefeito paga, estoura a folha. Se estoura a folha, ele comete um crime porque ele está trabalhando mais que um dozeavo. Entendeu? Aí cai em improbidade administrativa. Improbidade administrativa, entendeu? Aí a gente entra naquela discussão, aquela discussão, quanto pior, melhor, existe o grupo que está querendo travar, entendeu? Mas, graças a Deus, né, eu acho que tudo na política é diálogo, tudo é conversado. O novo presidente foi inteligente e sábio, doutor André, conseguiu conduzir com o prefeito também, que, né, ele falou: não estou com briga com a Câmara. Ao contrário, a Câmara é Câmara, a Prefeitura é Prefeitura, né? Então, assim, houve um diálogo e houve um consenso que essa semana a gente conseguiu entregar esse orçamento, que é um orçamento que você falou que a cidade está rica, mas é previsão orçamentária. Quero até dizer que dentro desse orçamento é 1 bilhão e 500 mil reais, sendo 57% de arrecadação municipal, 13% vem de obrigatoriedade do governo do estado, 8% do governo federal e 23% de convênios de crédito, né, operação de crédito que a prefeitura faz.
Nessa operação de crédito, a gente tem até aí, que foi aprovado pela Câmara, né, 60 milhões para construir a nova prefeitura, o novo passe municipal. Onde em 2023 agora o prefeito, ali na Niase, comprou aquela área, e ali vai ser a prefeitura, e a gente tem várias secretarias que são alugadas. Né? Tem secretarias aí que pagam aluguel até 40 mil, 20 mil, 30 mil de aluguel. Então a prefeitura não vai mais pagar esses aluguéis, porque agora de fato, Taboão da Serra vai ter um passe municipal, um aglomerado de todas as secretarias mais próximo do prefeito, para ele poder executar os trabalhos na cidade. Sandro, na última terça-feira, os discursos dos vereadores, né, dos parlamentares, foi clima de reconciliação, clima harmônico, né, todo mundo feliz. Podemos dizer que não tem mais time 6 e time 7? Como funciona isso? Como vai funcionar isso em 2023? Olha, isso é um rito normal na Câmara, não tem como fugir disso. Time que vota naquela mesa diretora, que é o grupo da presidência. Hoje o grupo da presidência ela é composta por 7 vereadores, entendeu? Então tem um grupo que não faz parte do grupo da presidência. Porém, é que nem a gente fala, se todos fazem parte da base governista, todos têm que trabalhar em conjunto, tem que ter uma harmonia. Então a gente chegou, né, num consenso ali entre os 13 vereadores, que não existe um grupo de 7 nem um grupo de 6. Né? Embora ainda alguns vereadores de arma continuam, grupo 6, grupo 7, não existe. Porque se são todos base governista, são todos. Então essa fase vai passar. Acredito que nas próximas sessões isso vai se mistificando cada vez mais. E eu acredito que depois, lá na frente, vai ter o grupo do governo. Aí é uma questão, né, que quando a gente começa a entrar no processo eleitoral, ou até o discurso de um vereador, né, do meu colega Ronaldo Nishi, ele fala... Logo mais estaremos nas ruas, logo mais estaremos aí pedindo voto, né? E vamos ser avaliados pelo nosso trabalho. Isso foi fala dele. Então, logo mais a gente vai saber quem disputará a eleição com o governo Aprígio e quem não vai disputar. Então, isso é a política, né? Então, a gente vai ver quem é quem. Aí sim, vai ter um grupo do governo e um grupo de oposição. E se o prefeito, que é o que ele quer, eu acredito que tem capacidade para isso, porque quando você tem ali uma gestão de governo, você tem a maioria dos partidos, a maioria dos pré-candidatos a vereador, você consegue montar o maior número de partido e consegue ter, hoje, até mesmo uma reeleição de 13 vereadores. Né? Dá para fazer. O prefeito passado, o ex-prefeito da gestão passada, em 2016, ele reelegeu 12 vereadores. 12 vereadores. Então, dá para se fazer. E, lógico, dentro desse grupo político que ele monta, pode ter revelações, como eu, né, entrei ali no PTB e consegui ganhar a minha cadeira. Como também vai ter dentro dos partidos vereadores que voltam, vereadores que não voltam, mas isso daí vai depender da avaliação popular, né? Quem coloca é o povo e quem tira é o povo. Certo. Sandra, você falou sobre a gestão, né? A gestão Aprígio. Qual a sua avaliação nesses 2 anos de mandato da gestão Aprígio e do seu mandato? Gestão Aprígio, eu vou pegar no seguinte ponto. Houve muitas armadilhas, né? Que se deixou para ele governar. Quando ele assume, em 2021, um orçamento que já não é dele. Um orçamento elaborado pelo governo passado. Então, por lei, ele tem que cumprir esse orçamento. Né? Então, 2021 foi um ano muito difícil. 2022 mostra claramente, até no orçamento, a gente vê aí 1.500.000.000 de recursos, mostra a capacidade do governo Aprígio de gestão. Por quê? Porque ele conseguiu organizar esses 2 últimos anos a receita do município,
ele conseguiu organizar a arrecadação do município para que o município tenha um poder de investimento maior, né, para os próximos anos. Tanto é que agora, em 2023, a gente vai ter um orçamento generoso. Se você for pegar, quando o Aprígio assumiu o orçamento de 2021, a gente falava de 986 milhões, quase 1 bi. Era discutido na Câmara, se fala quase 1 bi. Agora a gente está com quase 2 bi, quase 1 bi e meio, né? É quase 1 bi e meio. Então, essa capacidade de gestão do Aprígio demonstra que ele vai fazer um bom governo. Né? Demonstra que a população fala assim, mas tem muita coisa parada, tem muita coisa que não está saindo, o prefeito não está dormindo. Porque se ele estivesse dormindo, o orçamento tinha caído. Porque assim, quando você tem uma má gestão, primeira coisa é o orçamento cair. O orçamento cair. Nosso orçamento subiu. Entendeu? Então isso demonstra a capacidade técnica dele. E a gente teve muitos desacertos em algumas obras da cidade que foi brigada na justiça. Obras irregulares, processos licitatórios, outras empresas, quando ia entrar no município, aquela empresa que está com a obra parada impugna outra empresa. Então teve muito disso que a gente acompanhou, né? Então, assim, agora não. Na troca até mesmo do secretário de obras para o Ricardo Rezende, né? Quem conhece o Ricardo Rezende sabe a técnica que ele tem, o trabalho que ele faz. Ele é gestor na área dele, ali como engenheiro. Eu tenho certeza que o Ricardo irá ajudar e contribuir muito com o prefeito Aprígio para já destravou algumas obras e destravar ainda mais. Então, nos próximos anos, eu acredito que o governo Aprígio aí, essa máquina, ela só ligou o motor, né? Já veio pelo orçamento. Então, ela vai decolar e vai decolar ares aí muitos altos, né? Porque a gente vai ter um poder de investimento muito grande em 2023 e acredito que em 2024 também. Já mostra aí sobre o parque linear que está sendo feito, algumas obras que já estão em curso, né? Que a gente vai ter a oportunidade de falar aqui. Tá, Sandro, a gente já entra na questão do parque linear. Só uma pergunta antes. Quando se trata das suas redes sociais, você coloca como vereador atuante, né? Você roda a cidade inteira, podemos falar assim. E falando em 1,5 bi, mas a cidade tem vários desafios. Para o governo Aprígio, na sua opinião, qual vai ser o maior desafio nesses próximos 2 anos? Acho que o maior desafio do governo é a infraestrutura, né? Porque a gente fala do governo da reconstrução, né? Então, quando a gente fala do governo da reconstrução, a população espera que a cidade seja reconstruída. A gente tem aí os campos de sintéticos que estão com problemas, né, que já veio de gestões passadas. Quando eu falo de 2021, um orçamento que não era dele, não tinha previsão, zero de orçamento para o esporte. Agora tem orçamento para o esporte. Então, a reconstrução que o governo Aprígio prega, eu acho que é o maior desafio que ele vai ter aí para mostrar para a população. E eu posso falar, sem dúvida, porque eu acompanho muito ali o governo, e eu vejo ali toda a equipe técnica dele, como o Nilson, da Secretaria do Meio Ambiente. Hoje, se você for pegar a Secretaria do Meio Ambiente, tem um orçamento aí, que é muito alto. Um orçamento de habitação, 244 milhões, né? 244 milhões será investido na Secretaria de Habitação e Meio Ambiente. Ali é para quê? Para destravar todos os projetos habitacionais. Não é só a construção de casa, que a gente vai ter as casas populares. Já estão falando aí do condomínio aqui no Salete, né, que estavam em curso. Tem a questão de regularização ali do Laguna, né, aquela área toda do Laguna vai passar por uma regularização. Então, todo esse valor, esse investimento que eles vão ter,
eles vão conseguir destravar, né, orçar projetos que vão ao encontro da cidade. Então, eu acho que o grande desafio dele é na questão da reconstrução que vai se dar. Tenho certeza que a gente vai, de fato, ter aqui o ser entregue, a gente vai ter aqui o Centro de Referência da Mulher com um complexo da mulher entregue, a UBS lá no Laguna entregue, vai ter muitas coisas aí que vão ser entregues, até ali do lado do Parque das Hortênsias, vai estar fazendo ali o Centro Cultural, né, ser entregue. A gente tem aqui que é a Escola de Cultura, a gente tem aqui no Parque Linear, olha, o Parque Linear aqui que pega da Cid Nelson Jordano até aqui a quadra do São Judas, próximo da Vicente Leporaço, que vai pegar uma urbanização muito grande aqui nesse eixo. Então, vai ser entregue também. Então, tudo tem prazo, e eu acredito que se não tiver nenhum embaraço jurídico, muitas coisas aqui vai acontecer na nossa cidade. Você citou sobre o Parque Linear, né? Vamos falar um pouquinho sobre ele, fala um pouquinho sobre esse projeto, como vai ser, como está esse projeto. Sim. Esse projeto do Parque Linear, ele é foi um desafio para o governo, né? Teve toda a secretaria ali, a Secretaria de Habitação, Secretaria de Meio Ambiente, né? A Secretaria de Obras, e foi uma indicação de minha autoria, de vereador Sandro Aires, fiz essa indicação, né? Porque ali quando eu estava na Comissão de Obras, a gente sabia que tinha muitos fundos perdidos, né? Inclusive de não aplicar emendas de deputados de governos passados. É uma emenda que veio do Aprígio. Quando o Aprígio ele era deputado estadual, ele mandou essa emenda de 3 milhões para a cidade, cerca de quase 3 milhões para a cidade, que não foi aplicada, né? E daí o que acontece? Esse recurso, essa obra do Parque Linear, ele vai vir um recurso do governo do estado. A prefeitura fez todo o projeto, a prefeitura está acompanhando os contratos, a prefeitura está acompanhando toda a infraestrutura que está se fazendo ali no parque, e ele foi dividido em 3 eixos de obras. Ela começou agora no final de novembro e ela vai ser entregue em novembro de 2023. Né? As 3 fases dessa obra vai ser entregue, né? Previsão de entrega para novembro de 2023. A gente pega ali no Ponte Alta, né, lá embaixo na Cid Nelson Jordano, antes de chegar na BR, do outro lado do Córrego Palmital, tem uma quadrinha. Essa quadrinha, ao lado dela, vai passar uma rua que vai interligar os bairros do Ponte Alta. Vai passar, né, vai interligar aquelas ruas que foi feito só o meia-lua, né, rua sem saída. Então vai fazer interligação dessas ruas, né? Vai ter ali a quadra de grama sintética, a quadra, né? Vai ter a praça, vai ter pista de caminhada, ciclovia, toda urbanizada. Aí a gente tem a segunda fase. A segunda fase pega aqui ao lado da quadra do Jardim São Judas, vai ser vai construir uma praça ali naquele terreno ao lado da quadra, com bloco sextavado, tudo preservando o meio ambiente, né? Então vai ser tudo bloco sextavado. Então vai ter uma praça ali, playground, academia popular, né? Pista de caminhada. Só essa pista de caminhada aqui do lado da quadra do São Judas, ela vai ter 1 quilômetro, porque ela é 500 metros descendo e 500 metros subindo. Então vai ter uma pista de caminhada de 1 quilômetro, em frente à chácara japonês, chegando ali pro Glebacê, que olha o numerado de bairros que esse projeto vai atender toda a nossa região. Chegando ali no Glebacê, tem duas praças que tem uma rua que passa no meio, né? Que é próximo, antes da Terezinha Volpato e antes da quadra do São Judas, fica entre aquele meio ali. Então aquelas 2 praças, elas vão ser interligadas. Então ela vai ser uma praça só, toda um bloco sextavado, né?
que no futuro a gente vai poder colocar ali uma pista de skate, uma praça onde pode ter show amplo. Vai ser um espaço muito grande que quem ganha com isso é a população. Então, vim acompanhando passo a passo, vim cobrando, destravando, discutindo com o governo que esse investimento, investimento pudesse vir para a área da periferia, que atende diversos bairros. O Parque Linear, ela é uma readequação da Bacia Ponte Alta. Então, o governo do estado está fazendo, junto com a prefeitura, essa readequação. Então, a gente pega daqui da quadra do São Judas até lá no Salete, vai pegar o Ponte Alta, vai pegar o Salete, Maria Helena, vai pegar aqui o bairro do Glebacê, né? E vai pegar o bairro do São Judas. Então, assim, é um projeto muito amplo, vai ficar muito bonito e eu digo de passagem, vai trazer desenvolvimento aqui para a nossa região. Né? Por quê? Porque a gente já está até discutindo, né, junto à Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Habitação. Eu até estava conversando com o Nilson, ele é um cara muito inteligente, um cara espetacular. Eu estava conversando com ele de vir até mesmo a gente mudar algum zoneamento do lado do posto de combustível aqui, que tem aqui no São Judas, em frente à quadra, para a vinda de um banco, né? Para a vinda de um Bradesco, para a vinda de um Itaú, para ter aqui, de fato, desenvolvimento. Né? Então, vindo um banco, vindo esse investimento da praça, a gente tem aqui a Avenida Vicente Leporassi, a Vicente Pires, que futuramente eu vejo ali vou dizer, com os olhos da fé. A gente possa ter aqui, igual ali uma Kisamonta Keuchi, com várias comércio. Eu sei que não é só no mandato que eu vou conseguir lutar e brigar pela nossa população. Eu vou disputar as próximas eleições de 2024, porque eu quero ainda colocar meus ideais, eu quero ainda colocar o desenvolvimento de fato aqui para a área periférica, para a nossa região, que é esses aglomerados de bairros aqui, né? A gente fala quase 11 bairros, São Judas, Margarida, Comunitário, Elizabeth, Panorama, Escândia, a gente pega aqui o Glebacê, a gente pega aqui o Salete, Maria Helena, precisa de representatividade. E lá na Câmara eu tenho feito esse trabalho de representatividade aqui na nossa região. Sandro, é indiscutível que a chegada do Poupa Tempo no Taboão melhorou 100% a vida dos taboanenses. Mas também perderam a referência de lazer, que era a pracinha do Pirajussara, não é verdade? Podemos dizer que esse novo Parque Linear é uma inovação da pracinha do Pirajussara e que será referência, né, de esporte, lazer, cultura até mesmo, porque você falou de shows, na região periférica da cidade de Taboão da Serra? Eu acho que o projeto ele não veio para substituir a Praça Luiz Gonzaga. Praça Luiz Gonzaga, desde criança, né, Praça Luiz Gonzaga, ela ali tinha todos aqueles shows, aquele showmício, política, né? A gente reunia ali. Mas, assim, é uma inovação de modelo de desenvolvimento urbanístico, né? Vamos dizer assim, vai ter uma urbanização diferenciada. Assim como o Parque da Família no Marabá. Também está se dando um projeto muito amplo dessa forma, né, que o governo Aprígio está fazendo. Então, ali no Parque do Marabá, o Parque do Povo. Aí a gente tem, ali no Serra Verde, ao lado, o Parque da Família. Né? E a gente vai ter aqui o Parque Linear Ponte Alta. Então, assim, cada vez mais esse modelo de parque, de praça, requer dentro de uma cidade. Porque hoje a gente falta lazer. Eu acho que o grande problema da saúde pública da população é a falta de lazer, a falta de incentivo cultural. Então, esses espaços dá sim incentivo cultural, onde você pode fazer um hip hop, tem ali a questão de batalha de rap, né? Então, assim, é importante a gente ter esses espaços entregue à população.
Então, acredito que esses modelos de praça, igual vai ter no comunitário também ali, a revitalização da Palmital, né, do Córrego Palmital ali ao lado, com academia popular, playground para as crianças. Então, assim, cada vez mais eu acho que o governo e governos e prefeitos, vereadores, tem que ter um incentivo maior nessa área de lazer, cultura, esporte, né, e oferecer mais próximo do povo, mais próximo da população. Quando a gente fala que esse parque vai ser modelo, vai ser sim, e é na região da periferia. 3 milhões dá para fazer isso tudo? Já foi orçado, já foi aprovado, né? Então, assim, está em curso, né, todo o projeto, então já foi ganho uma licitação, né? Então, isso tem que ser... Toda licitação, Cléo, ela tem uma planta descritiva, né? A planta descritiva, na planta descritiva já fala qual é a metragem de recapeamento, na planta descritiva mostra quantos metros um exemplo da pista de caminhada, quantas iluminárias vai ter para iluminar essa praça, quantos metragens de metro quadrado de bloco sextavado. Então foi tudo orçado, uma empresa ganhou a licitação, o governo do estado liberou o recurso e agora ela vai ser, dentro da planta descritiva, vai ser pago conforme a medição de obra. Mas daí é questão da Secretaria de Obras e questão do governo. Então eu acredito não, já está orçado, já está aprovado e vai ser sim uma realidade aqui na nossa região. Sandra, você tem suas raízes aqui, né, na periferia. Comenta um pouquinho sobre a Associação Ombro Amigo. A Associação Ombro Amigo, para mim, assim, foi um divisor de águas. Eu sempre quis estar na política e eu disputava as eleições e não tinha êxito, né? Bora tendo um crescimento de voto, mas não tinha êxito. E eu comecei a falar para mim mesmo e para as pessoas que me acompanham, falar assim, eu não preciso de ser um vereador para ajudar pessoas, para ajudar, né, o meu bairro. Eu preciso, então eu vou montar aqui uma associação onde eu possa ser o presidente, porque a gente tinha um tabu aqui na nossa região que só ficava com um presidente só, a Associação Amigos de Bairros, né? Então, quando eu criei a associação foi em 2009. Foi a associação, na época chamava Associação Ombro Amigo, né? Aí, quando a gente foi reformular, documentar, ter CNPJ, toda essa parte burocrática, precisava colocar um nome abreviado. Aí, falou a OA, né? A, o O e o A. Associação Ombro Amigo. Aí eu falei, não, tá faltando algo. Aí eu coloquei ali beneficente, porque é o que a gente faz ali, um benefício, é um trabalho social. Aí ficou Associação Beneficente Ombro Amigo. Abreviado fica boa. E é boa de verdade. Porque ela veio crescendo ao longo do tempo. A gente começou ali em parcerias com as pessoas que queriam ter um espaço para dar uma aula de capoeira, queria ter um espaço ali para fazer um bailado, para fazer usar para fazer ali como que é uma dança do ventre, né? E a gente também precisava de um espaço para discutir com os moradores local, né? A situação do bairro, levar o conhecimento dos governantes, né? Que era o poder, o prefeito, os vereadores. Então, a gente abriu esse espaço, montamos esse espaço da associação, que hoje ela tem uma sede própria, né? A sede é própria da Associação A Boa, ela é independente, e a gente começou a fazer esse trabalho. E ele foi crescendo, né? Porque quando você faz com dedicação, com amor, e eu digo de passagem, hoje era o meu desejo, o meu sonho de ser vereador, mas eu sou muito mais realizado quando eu estou fazendo um trabalho social voluntário dentro da associação. Porque eu não sou mais o presidente fundador do projeto, né? O meu vice-presidente na época, o Paulo Barbosa, assumiu a presidência 6 meses antes para me disputar as eleições.
E hoje fiquei na qualidade de padrinho da associação. E o que eu achei interessante, foi o quê? Foi eles agora me colocar como diretor social, né? Então eu sou hoje um diretor social, né? Não faço parte da ata de fundação, para a gente buscar, junto a essas empresas que tem aqui na nossa região ou dentro da nossa cidade, a responsabilidade social de ajudar a associação. Então, a associação lá na época, um pouquinho antes de eu ganhar as eleições, ela começou a ganhar corpo, né? Ela começou a ganhar corpo, começou a ter ali cursos profissionalizantes. A gente iniciou um curso de cabeleireiro dentro da associação. E aí, logo após, a gente começou a ter ali, ofertar o curso de manicure, né? Aí começou a aparecer parceiros que queriam ajudar a comunidade, ajudar a nossa região aqui, e começou a ter o curso de garçom. Depois a gente começou a ter curso de design de sobrancelha, curso de trança, depois começou o curso de mega hair, daí massoterapeuta, a gente tem curso de administração, tem parceria com o Sebrae, né, para poder fazer eles entram lá, faz as aulas pelo Sebrae, o professor cadastra eles no Sebrae e eles fazem o curso online e pode usar o espaço da associação até mesmo para fazer esse trabalho. Então, assim, e os cursos a associação a ganhar um corpo mais para a área de capacitação profissional. Hoje, eu posso de fato dizer que a associação, quem participa na associação, quem faz um curso na associação e quiser fazer todos os cursos que tem, sai de lá um profissional na área da beleza, entendeu? Sai de lá capacitado para ter o seu próprio salão. E eu digo de passagem que desses 2 últimos anos, eu tenho notado pessoas saindo da associação com o seu próprio negócio, né? Eles estão tendo hoje, eu vejo aí salões aqui no São Moritz, no São Judas, eu tenho no Indiana, no Pirajussara, pessoas que faz o curso de manicure e estão trabalhando na Mariá lá no shopping, porque se formou, tem ali seu diploma, né, seu certificado, vai arrumar um emprego. Então elas estão se capacitando para entrar para o mercado de trabalho, e a associação hoje tem um fluxo muito grande de pessoas que procuram o curso na associação. E a gente tem, desde a pandemia, um trabalho ali que muitas das vezes, pode ver nas minhas redes sociais, eu não posso, é a entrega das cestas básicas, né? São 100 famílias todo mês, que são contempladas com a cesta básica. E isso daí se dá de uma parceria com a Andraus. É uma empresa de locação que tem aqui no São Judas, que conhece o trabalho da associação desde o embrião. A empresa dela era muito pequenininha ali, próximo a Benedito Marcelino Braga, com a Sati Nakamura, onde fica a sede da associação. Então, o que acontece? Essa empresa hoje está na Ibirama, um galpão muito grande, tem filial fora do nosso município, né? E ela conhece desde o embrião a associação, e ela tem a responsabilidade social de todo mês doar 100 cestas básicas para essas famílias que procuram tanto o serviço da associação, quanto procura uma assistência ali de ajuda, né? Então a gente trabalha muito essa questão da responsabilidade de ajudar com uma cesta básica, ajudar com um curso, agora está tendo balé. Para resumir, são 17 módulos entre curso de capacitação e os cursos e os módulos de zumba, balé, dança do ventre, são 17 módulos. A associação ela funciona das 9 da manhã até as 23 horas. Então cada horário tem o seu módulo. A gente tem 530 a associação, ela teve agora que finalizou o ano com os módulos ativos. 530 alunos ativos, né, que estavam participando, finalizou em dezembro. Então, quando você fala assim, é uma escola, né? E eu fui o criador, o fundador, o idealizador, mas foi fundamental as pessoas que acreditaram e que estão tocando hoje lá, né?
tem a Simone, que faz parte da administração, tem o Gutenberg, que é o professor de cabeleireiro, tem o Paulo Barbosa, que é o presidente, o Leandro, que é o vice, e tem todo um trabalho ali que eles se reúnem e estão tocando. Isso é importante, porque eu não estou mais à frente da associação, né? Vou lá voluntariamente, ajudo, continuo, porque isso ninguém tira de mim, e é o que eu gosto de fazer. Terça-feira eu tenho que estar na Câmara, segunda-feira discutindo o projeto, quarta-feira aqui dentro do meu, lá no meu escritório, para poder atender a população, e sábado, domingo, sexta-feira, fora do meu horário, como ela funciona até as 23 horas, eu estou sempre por ali. Quem encontrar o Sandro Aires, vai na Associação A Boa. Sandro, você falou de 530 formandos, né? Alunos, né? Não é 530 formandos, tá? A gente teve nessa última formatura, foram 188 formandos. 188 formandos nos cursos. Okay. Foi 7 módulos. Naquela formatura daquele dia. E entre a Zumba, entre o Karatê, entre outros módulos, a gente tem 530 alunos ativos. Okay. E tem também a alfabetização das crianças lá. Tá, e mais 6 cestas básicas, não é? Ao total, quantas pessoas a Boa atende? Olha, eu tinha conversado com a Simone, que é a diretora da associação. Ela me falou que no ano de 2021 foram mais de 2.500 pessoas que procuraram entre curso e entre desistência e cestas básicas e PEG, que é rotativa cesta. Então, mais de 2.500 pessoas só no ano de 2021. A gente aumentou os cursos, aumentou os módulos. Então, eu acho que passa aí das 3 mil pessoas atendidas pelo trabalho social da Boa. Bacana, bacana. Acho que já conversamos bastante, né? Já passou? Não foi nem meia hora de live. Olha, eu vejo essas lives, eu vejo que você conversa bem, você passa bastante, né? É bem longo. Eu começo quando eu estou assistindo a sua live, é do começo ao fim. Eu vejo que é bacana o trabalho que você faz, né? E iniciando aí com a Cleo, eu acho que vai dar. Não, é uma parceria de sucesso aqui. Tô deixado, mas é uma parceria de sucesso. Sandro, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade de bater esse papo com a gente, falar um pouco sobre o seu trabalho, né? Acho que é um conteúdo muito importante tanto para Taboão, para a nossa região, para todo mundo saber, conhecer um pouquinho sobre o seu trabalho. Então, muito obrigada. Eu agradeço. Já gostaria também de agradecer minha companheira, que hoje estreando ao meu lado, né, Cleo, que é triste. Então, muito obrigada, foi um papo aí excelente, tanto com o vereador, quanto com a minha companheira aqui. Pois é, vamos ver se a gente continua essa parceria. Claro, acho que vamos ver. Vamos ver se tá bom. Eu que agradeço, né, a Cleo do Alvo, agradeço a Adri, do Primeiro Notícias, né, que já vem fazendo um trabalho, são 2 jornalistas aqui na nossa região, né, muito bem conhecidas, e assim, para mim é uma honra ter participado aqui a convite de vocês. Obrigada, Sandro. Você sempre um amor. Já pedi para todo mundo aí seguir, compartilhar esse vídeo, né? Para que chegue para mais pessoas, para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho, conhecer o trabalho do vereador. Siga as redes sociais do Primeiro Notícias, Instagram, Facebook, no YouTube Primeiro Podcast e uma jornal, uma novidade que agora o alvo saiu. Não saiu, né? Além do impresso, agora o alvo é digital. Exato. jornalalvo.com.br e você vai estar na mira das melhores notícias. Desculpa, eu primeiro. Continua sendo a qualidade, viu, gente? Vamos lá ver as notícias primeiro, depois lá acessa as notícias lá do alvo. A gente é companheira, parceiros, a gente está fazendo nossas figurinhas aqui. No alvo primeiro. Mira o alvo primeiro. Ó, mira o alvo primeiro. Obrigado.
Obrigado, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, gente.